Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Vamos continuar aqui com os vídeos neste dia quente, que só o cacete que está aqui em Guarulhos, tá? Então se eu começar a pingar, é que eu tive que desligar o bendito do ventilador, porque senão vai ficar pegando vento aqui no microfone. E não se esqueçam também que meu canal tem muitos vídeos, tá? Pode ver que até meu WhatsApp tá ali aberto, dane-se, estou fazendo isso aqui mesmo, tá? Tá tudo aqui, tem muitos vídeos, tem o de pré-cálculo, estatística, tem uns vídeos antigos de SQL, SQL avançado, papapá, vídeo é o que não falta no meu canal. Então não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir também o vídeo e ativar as notificações, assim vocês ficarão sabendo quando saírem novos vídeos, tá bom? Então vamos voltar aqui, eu espero que vocês tenham apanhado um bocado por causa deste bendito, deste SQL, tá bom? E é bom que apanhem mesmo, porque é apanhando que nós aprendemos como é que funcionam as coisas, tá bom? Então, como eu já havia dito em outros vídeos, o SQL ele é usado em base de dados relacionais. Não é que você vai ser tipo um Tinder da vida e você vai ficar arranjando relações com outras pessoas, mas você faz relações entre determinados tipos de sobre informações diferentes sobre bases diferentes, tá bom? Então vamos a um exemplo. Um exemplo é, por exemplo, você vai no supermercado, você faz uma determinada compra. Então você tem a sua compra, que é, sei lá, o código dele é 10, tá? E você comprou, sei lá, 1 quilo de tomate, você comprou cerveja, você comprou uma porrada de coisas. Então assim, você tem o código da sua compra e você tem aquele monte de produtos relacionados à sua compra, tá? Então, não é que você vai ter uma grandíssima, uma tabelona gigantesca, né, e que mostra que cada coluna qual foi o produto que você comprou, porque senão você teria que ter uma base de dados com praticamente infinitas colunas, né? Não digo infinitas, mas você teria que ter muitíssimas colunas. Não sei se vocês já foram num hipermercado, sei lá, num Mufato, num Extra da vida, num Carrefour, num Big. Imagina você ter uma coluna para cada produto e você ter uma coluna para produto e você ter uma coluna para a quantidade de produtos para aquela pessoa que comprou. Imagina a manutenção que for a partir do momento que você precisar adicionar mais um produto. Não sei se vocês conseguem ter esse tipo bater esse pensamento na cabeça, né? Mas existem esses tipos de relacionamento entre bases. E aonde é que entram esses relacionamentos? Na nossa base, no projetinho aqui da oficina. Um deles, que é o que nós vamos tratar agora, é a parte de clientes e a parte de carros. Então, assim, eu tenho um determinado cliente, vamos chamar esse cliente aqui que é o Zé, beleza? O Zé, ele tem 3 carros, tá bom? Então, ele tem um carro que é, sei lá, um Fox 2008, ok? Ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma Tucson 2013, beleza? E ele tem um outro carro, vamos pensar no outro carro, ele tem um Fusca 75. 75, beleza? 1975. Ele tem esses 3 carros. Então, assim, eu poderia muito bem criar uma tabela de dados. Uma tabela aqui, ao qual eu fizesse o quê? Ao qual eu tivesse o nome, a data de nascimento, o sexo, e na mesma tabela eu colocasse qual que é o carro, qual que é o modelo, qual que é o ano e de quem que ele é, tá bom? Só que aqui nós temos um pequeno problema. O pequeno problema é assim, é numa questão de manutenção dessa bendita dessa base. Ah, mas num cubo de dados, por exemplo, que eu vi uma vez, isso daí funciona. Então, assim, esquece por enquanto o cubo de dados, a gente está falando sobre base relacional. Então, quando nós estamos tratando sobre duas coisas diferentes, então é aconselhável você ter uma tabela para cada um. Então, nós estamos tratando sobre dados de clientes e nós estamos tratando sobre dados de carros. Mesmo havendo relacionamento entre cada um deles, ainda assim são coisas diferentes. Então, é bom você ter uma tabela de clientes e é bom você ter uma tabela de carros, ok? Eu acho que pelo menos nesse quesito ficou, ao meu ver, ficou claro. Quando são entidades diferentes, é aconselhável você colocar em tabelas diferentes. Porque pode ser que você tenha uma determinada manutenção, você tenha que colocar um outro dado que é somente referente àquilo, um dado que é somente referente a cliente, um dado que é somente referente ao carro. E,
não é muito legal você ficar inventando coisa e colocando tudo na mesma tabela. É possível? É. É aconselhável? Não. Salvo alguns casos, tá? Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Mas, pelo menos por enquanto, vamos manter isto simples e vamos colocar que para cada entidade você tenha que ter uma base de dados diferente. Uma base de dados diferente. Tá bom? Então, pelo menos por enquanto, vamos manter aqui o Aulas SQL 2020. Pode ser que a gente crie até uma base de dados nova, tá bom? Mas, pelo menos por enquanto, vamos manter aqui, ok? Então, vamos lá. Então, eu já vou manter aqui o use Aulas SQL 2020, pode ser que vente um bocado, porque já está começando a chover aqui perto de casa, tá? E é o seguinte, agora eu vou criar essas minhas duas tabelinhas, tá bom? Então eu tenho aqui o Smooth Draw, vou jogar ele aqui mais para o lado. Então eu tenho a minha tabela de clientes e eu tenho uma tabela de carros, tá bom? Então vou colocar Create, Table, TBL, Clientes, beleza? Por enquanto eu não vou colocar mais nada. Depois a gente vai ajustar essa bendita dessa base para ela ficar bem bonita, tá bom? Então eu tenho aqui a parte de clientes. Então eu vou colocar aqui qual que é o nome do cliente, beleza? Ou posso até colocar cliente nome, ou somente nome, não tem tanto problema. A partir do momento que você coloca algo, é bom você manter esse determinado padrão, né? Então eu vou colocar o chamado camel case aqui. Então começa com minúsculo, depois eu vou para cada palavra eu vou colocando maiúsculo. E vou colocar aqui um varchar de 50, tá bom? Até 50 caracteres desse nome pode ter. A data de nascimento, data nascimento. Então vou colocar aqui que é um date. Eu não estou precisando de horas, então vou colocar somente o date. Mas eu ainda não entendo muito bem a parte de tipos de dados. Vai ser explicado mais para frente. E qual que é o sexo dele, né? Então sexo. Então vou colocar simplesmente um char de 1. Pode ser M ou F, tá? Ou 1 ou 0, seja lá como que você queira designar isso daqui. Mas qual que é a diferença de varchar e char? Outra coisa que eu vou explicar. Eu posso falar que, uma coisa que eu posso adiantar, um tem tamanho fixo, que é o char, ele sempre vai ocupar um determinado espaço, e o varchar ele é mais flexível, pode ser que ele não use todos os 50 caracteres, por exemplo. Se você colocar o nome Bruno, ali ele vai usar simplesmente 5, a grosso modo, e o char ele vai usar 1. Se você reservar 80, se você colocar, sei lá, a palavra Zé, ele vai usar 2 e os outros 78 vão continuar vazios, tá bom? Mas ele ainda assim vai usar esse determinado espaço. E agora nós vamos criar a tabela que é de carros. Create Table, TBL, underline, carros. Mas nossa, aqui na frente do íris tem um DBO. Eu vou explicar isso depois, quando nós começarmos a formatar um pouco mais a nossa tabela, tá bom? Então eu vou colocar, por exemplo, qual que é o nome fabricante, beleza? Vou colocar aqui um varchar de 50 também, eu acho muito difícil ter um fabricante com um nome tão grande, até mesmo os alemães, tá bom? Eu vou colocar aqui o modelo, nome do modelo, né? Nome, modelo, que eu vou colocar também varchar de 50. Então eu vou colocar aqui o ano, modelo, que eu vou colocar também como int, dificilmente você vai ter um número muito grande além disso, beleza? Agora aqui entra a parte de quem que é esse bendito de quem que é o bendito do dono. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, sei lá, nome cliente e colocasse, sei lá, o varchar de 50, eu poderia criar um registro da tabela de clientes e, graças a esse registro, eu poderia colocar o nome da pessoa aqui. Só que é o seguinte, por exemplo, meu nome. Meu nome vou pegar aqui a canetinha novamente. Meu nome mesmo é Bruno César. Quantos Bruno César será que existem no Brasil? Muitos. Com certeza, muitos. Então, assim, qual que é o dado que eu poderia criar para garantir uma coisa chamada unicidade? O que é unicidade? Eu saber que aquela determinada informação, aquele determinado dado, seja um nome, seja um nascimento ou alguma coisa do tipo, sempre remeta à minha pessoa, a eu, Bruno César Zurubabel, não o Bruno César que mora, sei lá, tipo no Gopoúva, ou o Bruno César que mora na Penha, ou o Bruno César que mora no Rio Grande do Norte. Tem que se referir à minha pessoa. Ou, no exemplo que a gente está falando, o Zé, que tem esses 3 carros. Então, assim, podemos fazer de várias formas. Podemos colocar, por exemplo, uma informação
que tenha uma unicidade forte o bastante. Por exemplo, eu poderia colocar o CPF da pessoa, ok? Ou eu, na minha base de dados, eu poderia gerar um código para ela. Um código único para essa determinada pessoa, tá bom? E eu vou fazer deste jeito aqui, que é o... Vou chamar aqui de código cliente, ou vou chamar de ID cliente. Beleza? E vou colocar cliente, ok? Eu tenho aqui um código do cliente e eu vou colocar essa mesma coluna aqui embaixo, ID cliente, beleza? E eu vou colocar aqui como inteiro também. Ok, eu já criei minhas duas bases de dados. Eu criei a tabela clientes e eu criei a tabela carros. Então, antes de eu poder colocar, eu vou colocar aqui aquela mesma coisa, drop table if exists tbl clientes e ponto e vírgula. Aqui é a mesma coisa, drop table if exists tbl carros. Ok? Eu tenho aqui, caso já exista essa bendita dessa tabela, eu vou dropar. Ok? Agora eu vou inserir alguns dados. E vou fazer, vamos dizer assim, a nossa primeira junção de bases. Então vou inserir aqui insert into maiúsculo, tbl clientes, e eu vou colocar quais são os dados id cliente. Eu vou colocar aqui desse jeito, tá bom? E nome cliente, só para ficar um pouco mais bonito, data nascimento, tá bom? Sexo, e vou colocar aqui values, quais são os valores que eu vou inserir. Neste caso eu vou colocar o valor de 1, eu vou chamar que é o Zé, ok? Qual que é a data de nascimento dele? Ele nasceu no dia 13 de 1 de 85, ok? E o sexo dele é masculino, ele é um homem, ok? E logo depois disso eu vou cadastrar alguns carros dele, tá bom? Insert, vou cadastrar um só, into tbl clientes, tbr carros, desculpa. Eu vou colocar quais são os dados do carro. Vou colocar aqui que o carros é o nome fabricante, ok? Vou colocar qual que é o nome do modelo. Eu vou colocar qual que é o ano do modelo, beleza? Eu vou colocar qual que é não o nome do cliente, porque o nome do cliente pode ser que eu remeta a mais de um cliente. Eu vou colocar o ID do cliente, eu vou colocar a identificação do cliente, o ano do modelo, e agora eu vou colocar o ID cliente. Values, como eu havia ensinado no values, e vou colocar qual é o valor. Neste caso, eu vou colocar qual que é o nome do fabricante, do Fox. É Volkswagen. Se eu não escrevi errado, é isso daqui mesmo, ok? Qual que é o nome do modelo? É o Fox, beleza? Qual que é o ano do modelo? O ano do modelo, neste caso, é 2008. E qual que é o ID do cliente que a gente está tratando? Nós estamos tratando do Zé, que neste caso é o cliente número 1, ok? Agora, se eu rodar aqui, depois eu salvo, se eu rodar aqui essa bendita dessa minha tabela, ok? Até agora vai dar em nada, porque eu dropei aqui, as tabelas não existem, ainda assim eu as criei e eu inseri esses dados. Então se eu fizer aqui um select from tbl clientes, e se eu fizer também um select from tbl carros, e eu rodar somente os dois, eu selecionei os dois e apertei o F5 para rodar, ou eu poderia clicar aqui em executar, eu vou ter lá o cliente Zé e eu vou ter o nome do fabricante, o nome do modelo e assim por diante, tá bom? E como é que eu vejo qual que é o carro do Zé? Eu poderia vir aqui em carros, ok? Eu colocar aqui o where, id cliente igual a 1, ok? E se eu vier aqui, eu simplesmente vou ter o carro do Zé. Até agora eu somente tenho um, então não tem tanto problema, tá bom? Agora é o seguinte, como é que eu junto essa bendita desses selects? Eu vou fazer aqui bem por cima, nos próximos vídeos eu explico um pouco mais, tá? Então eu vou fazer a junção. Então eu vou fazer o quê? Quais são os dados que eu quero? Eu quero saber qual que é o nome do cliente, então eu vou colocar aqui select, asterisco from, tbl, clientes, beleza? Então eu vou chamar aqui de clientes. Tabela, você também pode dar um apelido para ela.
Vou colocar aqui as C. Eu posso colocar tanto as C ou simplesmente colocar C na frente, tá? Que nem coluna. Se eu colocar uma palavra na frente dela, é o apelido dessa medida dessa coluna. Tô suando já que só o caramba. Tá bom? E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar também, quero saber quais são os dados que eu quero retornar da minha tabela. C ponto. Qual é? Eu vou colocar aqui só o selectzinho dos dois, só para eu lembrar quais são as colunas, tá? Minha memória é muito ruim. Então eu tenho aqui, qual que é o nome do cliente? Beleza. Eu quero saber quais são os carros que esse cliente tem. Então o nome do cliente, eu quero saber qual que é o nome da tabela. Eu vou colocar aqui de CA, que é de carros, tá? Então aqui por enquanto não está aparecendo o nome, por quê? Porque eu não coloquei essa tabela aqui. Vou colocar aqui uma vírgula, TBL, carros, e vou chamar de CA. Beleza? Que é de carros. CA ponto nome do modelo. E eu vou colocar qual que é o CA ponto ano do modelo. Ok? E eu vou fazer aqui o where, eu estou fazendo a condicional do quê? Que a tabela clientes, que neste caso é o C ponto ID cliente, seja igual a CA ponto ID cliente. Na hora que eu rodar, eu vou ter o carro Fox do Zé 2008. Se eu colocasse mais de um carro aqui, então vou colocar aqui um rapidinho, tá bom? Vou colocar aqui, qual que é o outro carro mesmo? Ele tem uma Tucson que é da Hyundai, é o Hyundai, não lembro, acho que é com 2 Y. Se eu escrever errado, desculpa, eu realmente esqueci como é que escreve Hyundai, tá bom? Então Hyundai, então é da Tucson, beleza? Então é o ano 2013, ok? E qual que é o ID do cliente? Neste caso, o ID do cliente é o 1, ok? Se eu rodar aqui novamente, se eu rodar tudo, novamente, ó, veja que volta o Zé, Tucson 2013. Agora eu tenho um desafio para vocês até amanhã. Tem um pequeno problema aqui, principalmente se eu fizer o quê? Que eu quero que, inclusive, que vocês façam como exercício. Insiram um novo cliente aqui com o mesmo código do Zé e rodem aqui esse select e vejam qual é o problema. E como é que vocês poderiam pensar, ou alguma coisa do tipo, como que vocês poderiam garantir que este tipo de problema não acontecesse, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa do tipo, comentem aqui embaixo, é bom pelo exercício mental, né? E é isso aí, meus amores, pelo menos por enquanto é isso, não quero prolongar muito o vídeo. Beijos na bunda e até mais. Ah, se gostou, curte, compartilha, assina o canal e não se esqueça das notificações. Fui!